Segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: se o meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi então informar o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Arã: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta, que dizia: quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou Deus, porventura, que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo de lepra? Vê-se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe: por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibais que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: Agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naamã, homem valente e conceituado, general dos exércitos do rei da Síria, tinha ficado leproso. A lepra, vista como castigo divino, implicava separação, impureza, solidão. Era uma situação humanamente insolúvel e sem esperança. Mas Naamã acolhe a proposta de uma jovem prisioneira israelita e vai ao encontro do profeta
que está na Samaria. O rei da Síria apoia benevolentemente a ideia, que todavia provoca suspeitas no rei de Israel. A tensão entre os dois países é atenuada pela intervenção do profeta Eliseu. Seguindo as suas orientações, tão simples que parecem banais, Naamã recupera a saúde e dispõe-se a uma profissão de fé no Deus de Israel. Ao lado dos protagonistas do episódio, Naamã, Eliseu e os dois reis, vemos a jovem escrava, o mensageiro e os servos, mediações de que Deus se serve para orientar o curso dos acontecimentos. O texto apresenta referências à simbologia batismal, tais como a imersão nas águas, a eficácia da palavra do Deus de Israel, o caráter universal da salvação.